Algumas situações fazem da terceirização da mão de obra uma excelente opção para as empresas, mas você sabe como e quando as empresas podem se beneficiar desse serviço? Para conversar sobre este assunto, nós temos hoje conosco o senhor Adonai Aires de Arruda, presidente de uma das maiores empresas do setor, da IGServe. Olá, senhor Adonai, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Senhor Adonai Aires de Arruda é presidente da IGServe, holding que atua no mercado paranaense desde 1977. É presidente eleito também da WFBCS, Federação Mundial das Empresas de Prestação de Serviço. Senhor Adonai, vamos conversando sobre as vantagens da utilização da terceirização da mão de obra. Quais são essas vantagens para uma empresa? O elenco de vantagens ele é muito grande, porque o foco fundamental da terceirização é exatamente deixar para o contratante que ele se atenha basicamente às atividades fim do seu negócio. Então, todos aqueles apêndices que fazem parte do seu dia a dia, que são indispensáveis, mas que você não deve deixar de ficar com a sua atenção desprendida para essas particularidades e sim recorrer a especialistas, estão enquadrados na terceirização. Então, o que a gente diz num primeiro detalhe, né? O funcionário da terceirização não fica grávido, ele não falta, ele não tem atestado de saúde, ele não pede vale, a casa dele não tem enchente. Quer dizer, todos esses detalhes que incomodam e que, de uma determinada forma, eles prejudicam o teu dia a dia na empresa, eles são absorvidos e têm que ser absorvidos por essa empresa que você contratou na gestão dessas atividades correlatas, como o refeitório, como a limpeza, como a segurança, como áreas de recepção, certo? Essas são atividades fundamentais. Essas seriam as principais funções hoje que são terceirizadas dentro das organizações? Na realidade, o leque ele é muito grande. Certo? O leque ele é muito grande, você poderia, se nós formos descrever, nós poderíamos elencar aqui mais de 100 atividades usuais de terceirização. Então, desde, além dessas que a gente falou, mas cooperagem, jardinagem, motoristas, ascensoristas, enfim, é realmente um elenco muito grande de atividades. Mas os 3 segmentos aonde você tem uma participação muito mais efetiva são segurança, limpeza e conservação e refeitórios. Quais são as empresas, quais são os segmentos hoje que têm uma maior demanda pelos serviços terceirizados? Quais são hoje os principais clientes que o senhor atende? Veja bem, hoje isso está muito pulverizado. É óbvio que quanto maior o negócio, maiores são as necessidades desses serviços. Então, grandes indústrias, shopping centers, supermercados, hospitais, escolas têm um requerimento, poderíamos dizer, mais ativos, né? Mas você tem, hoje o mercado ele é dividido quase que meio a meio, 50% nas áreas públicas e 50% nas áreas privadas. Mas se você for se ater desde um consultório médico ou dentário a um escritório jurídico ou contábil, é fundamental o serviço, porque aquele serviço de limpeza, do cafezinho, da recepção, ele é necessário em qualquer atividade de comércio ou de indústria. E hoje se usa muito, através das grandes empresas, o que se chama de compartilhamento. Então, às vezes, você está num edifício comercial e nesse edifício comercial você tem um andar todinho com vários escritórios de advocacia. Então, cada escritório tem a possibilidade de, às vezes, contratar um serviço por 1 hora, por 2 horas, e a empresa prestadora de serviço atende aquele andar inteiro rateando esses custos. Então, são várias essas perspectivas. É bem flexível, então, os serviços oferecidos são flexíveis de acordo com a necessidade do cliente. Veja bem, serviço, na sua essência, significa isso, né? Significa você atender o que o seu cliente quer.
Então essa na realidade, é a única maneira de você desenvolver um serviço satisfatório. Se você não estiver focado naquilo que seja a necessidade de mercado, você já está fora do serviço. Então quem diz o que quer é o teu tomador, e a gente, como prestador de serviço, tem que se adaptar a essa necessidade. Senhora Adonai, a gente sabe que hoje existem empresas sérias, empresas legalizadas, mas existem outras que atuam meio que na clandestinidade. No caso, principalmente das empresas de segurança, nós vemos ocasiões como esta. Como o senhor encara esse fato? Quais deveriam ser os cuidados que o gestor deve tomar ao contratar esses serviços de terceirização, de mão de obra terceirizada? Nós inclusive dizemos o seguinte: o maior responsável por isso é o próprio contratante. Porque eu sempre comparo algumas situações. Se alguém chegar para você e disser, olha, eu descobri um vinho maravilhoso, vamos tomá-lo? Você, sem provar, não vai tomar. Certo? Se você quiser trocar o seu carro, você quer fazer um test drive em cima dele. Então, várias são as atividades, várias são as situações que acontecem no nosso dia a dia, que nós fazemos questão absoluta de identificá-la. O que acontece com relação a isto? Que as pessoas apenas se atêm a um fator chamado preço, não quer nem saber quem é o seu fornecedor. E às vezes correm muitos riscos, né? Os riscos são muito elevados até, porque onde está a sua garantia? A sua garantia está em como fazer o seu contrato e principalmente conhecendo o seu fornecedor. Então, nós sempre recomendamos como ponto fundamental para que você contrate um prestador de serviço na área de locação de mão de obra. Visite a empresa, porque lá na empresa você vai ver se tem cobrador do lado, se tem funcionário mal-humorado porque não recebeu o seu salário em dia ou tem alguma coisa pendente, certo? É muito fácil você perceber o clima da empresa quando você visita. E às vezes existem tomadores que fazem processos imensos para contratar um contingente imenso de pessoas e contratam empresas sem tradição, sem estrutura, sem capital, sem possibilidade de acervo, de capacidade técnica. Então, eu atribuo muitos desses problemas realmente a defeitos, principalmente do próprio contratante. Nós vamos conversar mais sobre o assunto, mas daqui a pouquinho vamos para o intervalo. Você que está nos assistindo, não saia daí, nós voltamos já já com o senhor Adonai Aires de Arruda, falando sobre terceirização de serviços e de mão de obra. A única escola de negócios do Paraná que está no ranking dos melhores MBAs do Brasil, tanto em 2008 quanto em 2009. Se você respondeu é a Estação Business School, é porque já conhece a Escola de MBAs do Paraná. Acesse www.estaçãopr.com.br e conheça as 14 áreas de MBA, oferecidas para você diferenciar-se no mercado. Estação Business School. Os líderes formam-se aqui. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Eu estou de volta com o senhor Adonai Aires de Arruda, conversando sobre terceirização de serviços. Senhor Adonai, como atua um colaborador terceirizado dentro de uma organização? A quem ele obedece? Ele deve obedecer as mesmas normas que o empregado tradicional obedece? A quem ele é subordinado? A terceirização ela é regulamentada pelo enunciado 331. E esse enunciado ele tem um aspecto fundamental.
o colaborador terceirizado, ele não pode se reportar diretamente ao seu contratante. Obviamente, ele tem que ter um repórter à empresa a qual ele tem a sua carteira profissional registrada. Então, quando os contratos são contratos que você disponibiliza 3 ou mais colaboradores, sempre é fundamental que tenha um colaborador diferenciado para ele ter uma condição de encarregado ou de supervisor, que é exatamente essa pessoa que vai fazer o contato com o gestor do contratante. Se for um contrato onde existe apenas um colaborador, a empresa que está fornecendo este colaborador, ela tem que ter a estrutura de ter um supervisor ou um encarregado externo, porque o repórter ele tem que ser sempre do gestor do contratante com a gestão da contratada. Qualquer incidência diretamente sobre aquele colaborador, ele já descaracteriza a terceirização e pode incorrer no risco do vínculo direto. Senhora Adonai, como é a legislação brasileira relacionada à terceirização de serviços de mão de obra? Nós estamos avançados? Como a gente se situa entre as legislações mundiais? Veja bem, a legislação trabalhista brasileira é uma legislação muito arcaica. E uma verdadeira coxa de retalhos, ela retroage à década de 40, então quanto o mundo evoluiu. Então nós temos hoje muitas coisas vinculadas às convenções coletivas de trabalho, que normalmente são efetuadas através de acordos entre o lado patronal e o lado obreiro, e que procuram disciplinar normas e que são acolhidas pelo Ministério do Trabalho. Mas realmente existem uma série de problemas, e principalmente no que tange essa área de serviços, porque o mundo mudou muito e as atipicidades do mundo moderno, a evolução da legislação não acompanhou. Então, se você pegar, por exemplo, hoje nós temos aí shopping centers, hospitais, supermercados que funcionam 30 dias por mês, 24 horas por dia. Então, esses trabalhadores têm que trabalhar em escalas, em determinadas jornadas, né? Nós temos hoje um problema muito sério na área de segurança, de recepção, de portaria, que vem sendo debatido, que é o intervalo intrajornada, porque às vezes o local da prestação de serviço ele exige um trabalho direto de 12 horas. E como que você afasta esse trabalhador para um determinado intervalo, se às vezes é num lugar ermo, se às vezes tem condições difíceis e tal. Então, são determinados ajustes que têm que acontecer entre as partes e que vem ocorrendo debates muito difíceis. Inclusive, o projeto de lei que regulamenta a prestação de serviço, ele tramita no Congresso Nacional há quase 2 décadas e esperamos que agora, nesse novo governo que se aproxima, uma lei específica para a atividade possa vir a ser homologada, possa vir a ser complementada e que venha a nortear a atividade. Seria muito bom, né? Seria muito importante. Senhora Adonai, que problemas a má gestão da terceirização de serviços pode trazer para as empresas, para as organizações? Nós temos que entender que na área trabalhista existem 2 pontos, né? Um é o que se restringe a Ministério do Trabalho e outro é Justiça do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, ele fiscaliza jornada, fiscaliza a parte de saúde e medicina do trabalhador, ele fiscaliza salários, fundo de garantia, enfim, aquilo que as convenções coletivas e que a CLT devem definir em relação ao dia a dia do trabalhador. E a Justiça do Trabalho, ela vai definir as possíveis insatisfações que aquele colaborador tenha entendido no seu contrato de trabalho.
Só que quando você fala de terceirização, existem duas coisas que elas ficam muito alinhadas, muito tênues nesta correlação. Elas se chamam solidariedade ou subsidiariedade. O que significa isso? Solidariedade é quando o contrato de terceirização não é bem feito, certo? Quando às vezes se contrata mal com empresas inidôneas, com empresas desestruturadas e que verbas trabalhistas possam não ser pagas ou que determinadas situações tributárias sejam até sonegadas e que isso pelo tomador não tenha sido apreciado e que a Justiça do Trabalho entenda que ele é o aval, que ele é o avalista daquela operação. Então ele é o devedor solidário, quer dizer, se a empresa não pagar, o contratante vai pagar. E a subsidiariedade, ela acontece de uma forma em que a Justiça do Trabalho ela entende que realmente o tomador não é o devedor correlato, não é o corresponsável, mas que ela só vai liberá-lo desse possível aval quando o contratado tiver honrado com tudo. De alguma forma ele é responsável, né? Se ele contratou uma empresa não tão séria, ele tem uma certa responsabilidade. É exatamente isso, porque sabe, quando você fala em empresa não tão séria, eu sempre digo o seguinte: banco quebra, companhia aérea quebra, todos os segmentos de negócios quebram. Isso é risco de negócio, qualquer atividade econômica ir à falência ou não encontrar o seu resultado final. E essas coisas acontecem e às vezes elas são notícia de um dia. Empresa de serviço quebra, todo mundo é bandido e picareta. E a coisa não é assim. Existem empresas no Brasil de mais de 70 anos. Existem empresas no Brasil com quase 90 anos de existência. Nós hoje, só na área de asseio e conservação, geramos 1,5 milhão de empregos diretos com 850 mil mulheres semi-alfabetizadas. Então, é uma responsabilidade social muito grande. Agora, é isso, às vezes o indivíduo contrata mal, não sabe quem contrata de forma virtual, faz uma pressão somente em cima de preço, não analisa uma planilha, não vê histórico dessa empresa. Então, às vezes a gente até diz, quem paga mal, paga 2 vezes. Isso é péssimo para a empresa, né? Senhora Donai, nós já voltamos falando sobre outras questões da terceirização de serviço. Vamos para mais um intervalo, você que está nos assistindo, não saia daí que nós voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos no mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. É assim que se desenvolvem os líderes. Que transformam as organizações e a sociedade. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estou conversando sobre terceirização de serviços com o senhor Adonai Aires Arruda. Senhor Adonai, o senhor como presidente de uma das maiores empresas de prestação de serviços, de terceirização, quais são os principais desafios que o senhor encontra no seu dia a dia, na gestão desse negócio? Realmente os desafios são diários. Uma coisa é você imaginar, é você desenvolver, é você criar padrões. E outra coisa é esses padrões, essas características serem
realizadas, né, por pessoas que muitas vezes a demanda ela te veda de você até dar o treinamento mais apropriado. Mas, veja bem, o nosso grupo empresarial existe há 33 anos, ele atua em diversos segmentos da área de terceirização e com várias particularidades, e o primeiro sentido é exatamente naquele de você se adaptar àquilo que o seu cliente quer. O segundo sentido é realmente, mesmo você lidando de maneira fria e empresarial, mas é a humanização. Você tem que entender que você está trabalhando com gente. Eu até tenho um ditado que falo muito em algumas das minhas palestras, eu sempre digo que gente não tem preço, gente tem valor. Então, a partir do momento que essa concepção do valor do indivíduo ela passe a ser apreciada, já fica um pouquinho mais fácil. A nossa empresa, a Egiserve, ela exatamente nessa busca das melhores situações. Hoje nós temos um departamento ambiental dentro da empresa, conduzido por biólogos, exatamente no sentido de você levar a sua preocupação de orientação com a destinação final de resíduos, com a parte de meio ambiente, com a sustentabilidade. Nós temos um RH, todo ele composto por psicólogos especializados na área de recrutamento, uma equipe operacional muito forte, com um time externo muito grande, exatamente no sentido de fazer a aproximação tanto com o nosso colaborador como com o cliente. Você tem um sistema de logística da entrega de materiais, porque você, nesta adaptação que você faz ao cliente, você pode terceirizar basicamente a mão de obra ou tudo, fornecendo materiais, equipamentos, materiais de higiene, veículos, enfim. Existem contratos que você acaba tendo ali um volume de equipamentos e de fornecimentos muito grandes. E você tem que estar 24 horas no ar, quer dizer, a empresa não para, ela trabalha 24 horas por dia, com os seus devidos plantões, com as suas equipes, e atentas, porque você está 24 horas trabalhando. Às vezes a gente exemplifica muito as ocasiões de eventos ou os próprios shopping centers, supermercados, que quando o público entra e quando o público sai, aquilo está sempre limpo, está sempre pronto, mas alguém ficou na retaguarda fazendo aquelas atividades. Mágica, não né? existe mágica, Óbvio. né? Certo? Então, realmente você estar atento e procurando desenvolver novos métodos, tentando se identificar com novos produtos, com novas técnicas, com equipamentos. O Brasil tem uma dificuldade muito grande na área de equipamentos. A única indústria nacional que existia de equipamentos mais pesados acabou de ser adquirida por uma multinacional. Então, isso não é problema nenhum, mas o que acontece? Você tem um custo de reposição das peças muito alto, às vezes os processos de manutenção eles têm custos muito elevados, até porque existem determinadas distâncias e um custo de mão de obra técnica muito forte. Senhor Adonai, o senhor atua junto ao sindicato e junto também à FACOP. Hoje, quais são os serviços que a FACOP presta à nossa sociedade? Ela tem uma escola de capacitação. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a escola e sobre a FACOP. A FACOP é a Fundação do Açaí e Conservação do Paraná, é uma ideia inédita até no âmbito mundial, onde sindicato patronal e obreiros se associaram e são mantenedores de uma fundação cuja atividade fundamental é a capacitação. Então nós temos 42 cursos profissionalizantes que são totalmente gratuitos aos alunos, são totalmente assistenciais. Então esses cursos desde tratamento de piso, trabalho em altura, área de saúde e medicina do trabalho, informática, recepções, enfim, são 42 cursos ligados ao setor e que ela possui, funciona direto, porque tanto na área de formação quanto de reciclagem, então ela funciona sábado, funciona domingo para aqueles que têm atividades de trabalho durante a semana e querem aprimorar a sua qualificação.
Agora a FACOP está num processo de evolução, nós estamos construindo lá uma unidade de UTI hospitalar e uma suíte de hotel de alto padrão, exatamente para treinarmos os profissionais que trabalham na limpeza desses setores, e é assim um trabalho realmente muito gratificante que nós temos aqui no município vizinho de Almirante Tamandaré, quase 2.500 metros quadrados de área construída, com amplos auditórios, salas de aula, laboratórios, focados em todos os segmentos, atendendo toda essa comunidade que faz parte da base da pirâmide econômica. Senhor Adonai, o senhor como presidente da Federação Mundial das Empresas Prestadoras de Serviço, como o senhor vê hoje a situação do mercado internacional, a situação do mercado nacional relacionada à terceirização de serviços? Nós ainda temos um problema bastante distinto entre o que acontece no mundo e o que acontece no Brasil. Realmente o mundo não vende mais mão de obra, vende serviços. E nós aqui ainda vendemos mão de obra. Tanto o nosso cliente quer comprar isso, como as empresas ainda não saíram totalmente dessa característica. Então, quando nós atingirmos esse estágio de vendermos serviço e não mão de obra, a gente já vai ter uma evolução muito melhor. Mas é claro, em termos de qualidade, em termos de dedicação, nós não devemos nada a ninguém. Existem, sim, alguns aspectos legais, né, principalmente ligados à nossa legislação do trabalho, que nos dificulta algumas ações. Por exemplo, como posso te comparar uma empresa da área de supermercados que existe no mundo todo e que existe aqui no Brasil, chamado Walmart. Um Walmart nos Estados Unidos, lá é permitido utilizar as máquinas high speed com propano, aqui no Brasil não é, certo? Então, com 2 pessoas, eles trabalham a madrugada inteira, tratam todo o piso e aquilo está resolvido para o outro dia. Aqui nós temos problemas de legislação do trabalho, certo? Onde eu tenho que me restringir e, com isso, aumentar o contingente. O que acontece? O nosso trabalhador, em função disso, por mais que nós tenhamos que até elogiar o que aconteceu com o nosso salário mínimo, que se elevou bastante, o nosso trabalhador ele ganha muito menos do que lá fora, certo? Então, o mesmo trabalhador no primeiro mundo, ele ganha 4, 5 vezes mais do que o nosso trabalhador aqui. Agora, lá você não tem hora extra, você não tem uma série de outras circunstâncias, ele te vende o serviço e você contrata o serviço desse trabalhador. Então, são algumas situações que realmente precisam ser alinhadas, né? Mas em termos de dedicação, de qualificação, de empenho, de tecnologia, de resgate social, isso nós efetivamente não devemos nada a ninguém. Que ótimo. Senhora Adonai, eu agradeço pela presença, muito obrigada por estar hoje aqui conosco, compartilhando todo esse seu conhecimento na área de terceirização. Ora, eu que agradeço a oportunidade e faço o convite aqui para que você vá conhecer lá a escola, vá conhecer a FACOP e colher imagens de lá, porque realmente é um trabalho que nos gratifica muito e temos certeza que é uma grande colaboração que a gente faz para a sociedade. Senhora Adonai, muito obrigada pela presença e assim nós encerramos o programa Gestão Eficaz de hoje. Você que esteve nos assistindo, muito obrigada pela companhia. Nos vemos na semana que vem. Até lá!